Olá, meus amigos. Como muitos de vocês já devem saber, pelo anúncio que foi colocado em circulação nas redes sociais, o nosso querido amigo Pedro Luiz vai lançar mais um livro intitulado A Sagração do Amanhecer. Quem acompanha a trajetória de historiador e escritor do Pedro, lembra que mais ou menos há uns 2 anos escreveu As Sesmarias do Tempo, que é um livro no qual ele conta a história dos nossos antepassados mais remotos desde Portugal. Quem acompanha a trajetória de historiador do Pedro vai ver que há uma linha de continuidade entre o Sesmarias do Tempo e esse novo livro que vem a lume em breve, porque o tema de fundo é sempre a família, né? Que é uma preocupação muito cara ao autor, sendo que agora, na Sagração do Amanhecer, ele aproxima mais a sua lente e vai falar mais propriamente da sua família. E desse modo, a gente pode dizer que o historiador cede um pouco espaço ao memorialista, né? Porque esse livro foi escrito muito também com recurso da memória afetiva, como ele próprio já falou em uma entrevista recente. Mas em vez de traçar assim um panorama desse livro, que eu conheço de primeira mão porque o Pedro me fez o honroso convite de colaborar na revisão, o que muito me alegrou e me deu enorme satisfação poder acompanhar, não é, esse processo de feitura do livro. Mas o que eu gostaria de fazer aqui, em vez de traçar um panorama do livro, coisa que ele já fez, era, na verdade, falar sobre um tema que está muito presente no livro e é um tema que muito me interessa e acredito que há muitas pessoas, que é o tema da vocação. Porque quando você acompanha a trajetória desses personagens, dessas figuras tão familiares para ele, e que se tornam familiares para nós também, o tema da vocação ressalta de maneira muito forte e muito concreta. Sobretudo quando a gente olha para a história da professora Maria Luísa, que foi professora de tantos de nós, né, que nascemos em Mangabeira, e também eu acho a história do Joãozinho, que tem lances muito assim, interessantes, né, e surpreendentes. Mas também, né, na história dos outros filhos, também do próprio patriarca. Sim, e esse tema da vocação, ele aparece justamente naquele sentido muito próprio que o grande psicólogo austríaco Viktor Frankl desenvolveu ao longo de sua vida, a partir de sua experiência no campo de concentração, que é a vocação como aquilo para o qual cada um de nós foi designado a fazer no mundo e que, se nós não fizermos, ninguém mais poderá fazer em nosso lugar. Então, esse conceito de vocação, Viktor Frankl desenvolveu com muita riqueza e profundidade e na sua terapia psicológica que ele desenvolveu, a logoterapia. Quando a gente lê o livro, né, há um momento muito interessante e intrigante, inclusive, que é o seguinte: depois de 2 mudanças, a família está muito bem estabelecida em Juazeiro. O Pedro Luiz está trabalhando no comércio, a Glória em casa cuida dos filhos, faz peças de tricô. Os filhos, por sua vez, também estão muito bem integrados na sociedade local. E por algum motivo que não fica muito claro, ele toma a decisão de voltar para São José, para Mangabeira. Eu confesso que quando eu li, eu até assim uma impressão assim de
fracasso, assim, de derrotismo, né? Porque não fica claro, o próprio autor não sabe explicar as razões profundas dessa decisão que ele e a Glória tomaram. O fato é que eles retornam e será um período assim bastante difícil, bastante duro, porque Pedro Luiz volta a trabalhar no sítio. O filho mais velho, né, o primogênito Luiz Pedro, vai ajudá-lo lá na lida do campo. A Glória continua em casa. As filhas, que já mostravam um pendor muito grande para os estudos, ficam privadas dessa oportunidade. Mas o fato é que, quando a gente olha, não é, essa decisão que parece assim como um ato de fracasso, porque para nós existe a ideia de que voltar atrás não é uma atitude acertada, não é uma atitude corajosa, digamos assim. A gente olha e vê que essa decisão, que implicou grandes sacrifícios, inclusive para o patriarca, a gente vê claramente que sem esse ato de renúncia, de sacrifício do patriarca e da matriarca, a vocação dos filhos não teria se manifestado, no caso de alguns deles, com tanta autenticidade. Também no modo como cada vocação foi, digamos assim, se manifestando e se desenvolvendo na vida de cada um deles. No caso, por exemplo, do Joãozinho, já foi um ato assim de rebeldia também, e que permitiu que depois ele resolvesse muito bem essa questão vocacional. E eu acho que, sobretudo, a vocação da professora Maria Luísa, tanto ela como a irmã Socorro, elas em Juazeiro já se desenhava um projeto, né, de estudos e tudo. Para elas foi também uma provação, um sacrifício, verem adiado, né, ou talvez até impossibilitado o projeto de seguirem o plano de vida que elas tinham pensado, que os próprios pais certamente desejariam muito. Mas o fato é que a vocação da professora Maria Luísa, ela se manifesta depois de uma longa espera, né? Aquela clareza da sua vocação, que é um momento muito belo do livro, e que o Pedro narra com muita beleza, né? Muita poesia também. Mas não só isso, você vê que toda a narrativa ela se encaixa, não é algo forçado, algo postiço, existe uma organicidade ali. No caso dela, a vocação surge assim como uma epifania, né, digamos assim. Enfim, eu posso dizer que as trajetórias, né, de todas essas pessoas, esses personagens, são trajetórias muito dignas, muito valorosas, né, e que, sem dúvida nenhuma, todos nós vamos encontrar em um ou em outro dessas pessoas que o Pedro, a partir da sua arte literária, soube nos aproximar tão bem. Eu acho que, lendo a história de vida dessas pessoas, a gente vai poder sim encontrar em uma ou em outra, ou em algum elemento, em algum acontecimento, figuras de identificação. Inclusive, lendo esse livro, né, eu me lembrei de um livro que eu li há muitos anos, de um escritor húngaro, Sándor Márai, As Confissões de um Burguês. É um livro em que ele conta, é um livro autobiográfico em que ele naturalmente conta a história da família dele. Ele conta, em determinado momento, que havia na família dele uma tradição de que os homens deveriam
só podiam seguir duas carreiras, ou a carreira jurídica ou a carreira médica. E isso era algo assim imposto, né, a ferro e fogo. Não havia muita margem assim, de negociação e, inclusive, isso era fonte assim, de muitas neuroses e frustrações em muitos dos membros da família dele. Alguns, inclusive, chegaram a se matar. E ele conta que teve um tio dele que, inclusive, já estava cursando uma dessas faculdades, eu não lembro, né? E ele percebia de maneira muito forte, muito intensa, que ele não tinha, aquele não era o caminho dele, não era a vocação. E então ele chegou para o pai, né, foi um dos poucos que teve coragem de enfrentar, né, digamos assim, o pai e dizer que não dava, né, era assim, era insuportável para ele frequentar aquelas aulas, que ele queria mesmo era ser açougueiro, que era algo assim irresistível, né, que desde criança ele queria ser açougueiro. Inclusive o Maro conta que quando ele era criança ele brincava mesmo com os primos, com os irmãos, salgava as costas dos primos, né, irmãos, e fazia de conta que estava, né, fazendo os cortes e tal. E muito bem, o pai ficou chocado, assim, né, um estado de choque e pasmo, porque não imaginava uma situação dessa. Ele pediu 3 dias para refletir. Passados os 3 dias ele chamou o filho, deu uma surra no filho, deu uma surra e o mandou para Budapeste para estudar com um dos melhores mestres açougueiros. Mas o que eu acho muito bonito nessa história é que o Maro, ele conta que esse tio dele foi uma das pessoas mais bem resolvidas, né, digamos assim, da família. Então ele conta que esse tio foi assim o homem mais feliz que ele conheceu na vida dele. E aí ele conclui, porque foi alguém que soube viver segundo a sua vocação. Então eu acho que essa consciência que a felicidade ela é inseparável, né, da realização da nossa vocação, está muito presente nesse livro de uma forma muito convincente, né? E eu acho que o Pedro ele foi muito feliz, assim, a gente pode dizer que escrito, né, como dizem os italianos, escrito com amore. O livro é muito tocante, além do mais é escrito com muita elegância, muita verve. Também nos faz refletir sobre muitos aspectos que, como eu já falei, que vão ressaltando, né, das histórias, essa própria conexão entre sacrifício e vocação. Isso é uma coisa que está presente no livro, né? Então eu recomendo demais esse livro. Desejo aí todo o êxito, né? Espero que as pessoas realmente leiam o livro e possam de algum modo, né, levar para as suas vidas e se conhecerem melhor. Afinal de contas, essa é uma das funções da literatura. Nesse caso, estamos falando desses dois gêneros que se combinam muito bem, com muita habilidade. Devemos ser gratos aí ao Pedro por mais esse presente que ele nos dá.